Pedro, Lula falou sobre o referendo lá na Venezuela, disse que obviamente vai dar a Maduro o que ele quer. Eu não sei se você está por dentro dessa questão, dessa situação, mas esse referendo na Venezuela foi muito divulgado, ou pelo menos o assunto muito comentado nas redes sociais, sobretudo por bolsonaristas. Eu cheguei, Pedro, a ver, né, a ver pessoas do bolsonarismo é o seguinte: por que a eleição no Brasil não é no voto do papel? Se lá na Venezuela, veja só, o bolsonarismo ele condena a Venezuela pela forma como o atual presidente governa. Porém, eles estavam utilizando isso como um argumento exemplo favorável para as eleições. Para ser seguido ao Brasil, as eleições. Que se nem a Venezuela, cujo presidente é amigo de Lula, adota o sistema eleitoral que, ora, né, a gente, graças a Deus, vive ele aqui no Brasil, por que o Brasil não adota esse sistema? A gente sabe que as eleições na Venezuela são fraudáveis, exatamente porque ainda é o voto na cédula. Exatamente. Nos próprios Estados Unidos é um pouco complicado a gente acreditar naquele resultado nas urnas. Você quer ver um desenho muito bom que fala muito bem disso, Michele? Você gosta desse desenho? South Park. Ele mostrou muito bem, por exemplo, a eleição onde a disputa era Obama e qual o nome do outro candidato? Era um senador, rapaz. Eu acabei de... O McCain. O senador McCain. E no South Park mostrou, em tom de ironia, claro, que McCain e Obama eram, na verdade, amigos internos. E estavam apenas disputando como um tipo de manobra para que colocassem, se um ou outro ganhasse, se o Obama ganhasse, seria bom para o McCain também, ou seja, não precisava o McCain ganhar propriamente dito as eleições. Era como se o Obama estivesse trabalhando contra alguém que também estivesse trabalhando a favor do Obama. O ex-presidente Donald Trump foi acusado, inclusive, de tentar fraudar as urnas. Ou seja, é complicado a gente acreditar em eleições onde uma cédula é necessária. Já teve pessoas que disseram assim para mim: olha, lá nos Estados Unidos, as pessoas não são obrigadas a votar. Então lá a democracia funciona de verdade. Ei, me desculpe, mas você é burro, viu? Porque se você deixa alguém escolher por você um representante da sua nação, então como é que você está dizendo que isso é democracia? Você simplesmente está abdicando do seu direito de cidadão, de debater, de perguntar, de fiscalizar, que é o problema, inclusive, da população brasileira. A não fiscalização dos políticos e políticos que fazem do que fazem. Isso acontece lá nos Estados Unidos. As pessoas vão votar só em quem elas querem. É por isso que de vez em quando surgem Donald Trumps da vida. E Bolsonaros da vida. E Javier Milei da vida. Pedro, em relação a esse pleito lá, ou essa disputa lá, na verdade, esse referendo, Lula pediu bom senso a Maduro, a Venezuela. Tá querendo muito? Tá pedindo demais? É o seguinte, vamos explicar primeiro o que é esse referendo. Na verdade, esse referendo é mais como um plebiscito, uma pergunta às pessoas venezuelanas que já não têm o apoio total, já não apoia Maduro totalmente, até porque o seu governo ele não pode ser considerado um dos melhores lá no país. Isso é mostrado, isso é óbvio, né? A gente não pode aqui simplesmente fingir de que a Venezuela não está passando por uma crise, que está, né? Que tem pessoas passando fome, que tem pessoas com problemas. Esse referendo é mais como um pedido que o presidente está querendo: vocês apoiam que a gente invada a região da Guiana Equatorial, perdão? Vocês apoiam que já foi isso? Território da Venezuela. Exatamente, ou seja, ele quer reanexar esse território para si, que corresponde a mais de 70% do território da Guiana Equatorial. Né? E por que está tão interessado em que? Porque o petróleo está... Pelas riquezas, né? Minerais. Sabe, acredita-se não, já é sabido, já se sabe disso, por estudos, que a quantidade de petróleo, do bolsão de petróleo que tem abaixo daquela região ali, é maior
do que é que existe no Oriente Médio. Ou seja, a maior do planeta, a maior reserva de petróleo do planeta que existe, bem próximo aqui de nós. Ou seja, por que será que o Maduro está tão interessado nisso aí, né? Então, esse referendo é como uma enquete, bem entre aspas, tá? Uma enquete para a população saber se ele deve ou não. Porém, o presidente Lula, como ele também não quer arrumar briga com nenhum vizinho, até porque se ele quer reformar o Mercosul... Não é bom brigar com ninguém, não é bom brigar né, com Pedro? ninguém. Mas ele diz que pede bom senso a Maduro e que não acha que seja o melhor. Ele precisa baixar o facho, ele diz essa Isso, expressão. baixar o facho. É preciso baixar o facho e juntar-se as mãos. Porque o que é que de bom vai se tornar enquanto um país está querendo invadir a soberania de outro, né? Isso que é uma política tão cara ao atual presidente do Brasil. Ele respeita a soberania de povos, então é óbvio que ele não vai apoiar. Porém, como ele sempre quer manter essa sua linha do diálogo, ele não vai dizer abertamente: Maduro, você tá louco, não faz um negócio desse. Ele sempre vai ficar naquela linha ali do banho-maria, do tipo: olha, eu acho que não é o momento, tá sendo político, como deve ser. É mais ou menos isso que significa esse referendo.